Quando pensamos nas diversas possibilidades do uso da palavra poder, passamos a ter uma concepção muito mais rica do que simplesmente a concepção normalmente utilizada. Geralmente associamos o uso dessa palavra a governos, a autoridades constituídas legalmente, mas será que a palavra poder pode ter apenas essa conotação, esse sentido em nossa sociedade? Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo, sou professor de História, Filosofia e Sociologia da Rede Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro em mais uma videoaula. Na aula de hoje, vamos tratar sobre o assunto as relações de poder e lembrando que esse conteúdo é destinado a turmas do terceiro ano do ensino médio para o uso na disciplina de Filosofia. Então, vamos ao nosso conteúdo. Aqui estamos na avenida, pelas ruas, pela vida, marchando com o cortejo que flui horizontalmente, manifestando o desejo de uma cidade includente. E uma nação cidadã, traduzido numa canção, numa sentença, num mantra, num grito, numa oração. Por todo jovem negro que é caçado pela polícia na periferia, por todo pobre criminalizado só por ser pobre, por pobrefobia. Por todo povo índio que é expulso da sua terra por um ruralista, pela mulher que é vítima do impulso covarde e violento de um machista. Por todo irmão do Senegal, de Angola e lá do Congo aqui refugiado, pelo menor de idade sem escola a se formar no crime condenado. Por todo professor da rede pública, mal pago e maltratado pelo Estado, pelo mendigo roto em cada súplica, por todo casal gay discriminado. E proclamamos que não se exclua ninguém, senão a exclusão. E proclamamos que não se exclua ninguém, senão a exclusão. Aqui estamos nós de volta, sobre o signo da revolta, por uma vida mais digna, por um mundo mais justo, com quem já não se resigna e se opõe sem nenhum susto. Há uma classe dominante, hostil à população, numa ação dignificante que nasce da indignação. Por todo homem algemado ao poste, tal qual seu ancestral posto no tronco, e o jovem que protesta até que o prostre o tiro besta de um PM bronco. Por todo morador de rua sem saída, tratado como lixo sobre a ponte, por toda a vida que foi destruída em Mariana ou no Xingu, por Belo Monte. Por toda vítima de cada enchente, de cada secadura e duradoura. Por todo escravo ou seu equivalente, pela criança que labuta na lavoura. Por todo pai ou mãe de santo atacada, por quem exclui quem crê num outro Deus. Por toda mãe guerreira abandonada, que cria sem o pai os filhos seus. E proclamamos que não se exclua ninguém, senão a exclusão. Igualdade a todos, ok? E proclamamos que não se exclua ninguém, senão a exclusão. Liberdade para os nossos. Eis aqui a face escrota de um modelo que se esgota. Policiais não defendem, políticos não contentam. Uns nos agridem ou prendem, outros não nos representam.
E aquele que não é títer e é rebelde coração, vai no Face, no Zap, Twitter e combina uma atuação. Por todo defensor da natureza e cada ambientalista ameaçado, e cada vítima de bullying indefesa, e cada transexual crucificada, e cada puta, cada travesti, e cada louco e cada craqueiro, e cada imigrante do Haiti, e cada quilombola liberadeiro, pelo trabalhador sem moradia, pelo sem terra e pelo sem trabalho, pelos que passam séculos ao dia em condições que cansam pra caralho, pela empregada que batalha como, tal como no sudeste o nordestino, e a órfã sem pais hétero nem homo, e a morta num aborto clandestino. Impelidos pelos ventos dos acontecimentos, louvamos os mais diversos movimentos libertários, numa cascata de versos sociais e solidários. De uma canção de protesto, qual canção de redenção? Uma canção manifesto, canção manifestação. Por todo ser humano animal, tratado com desumana e maldade. Por todo ser da mata ou vegetal, que já foi abatido ou ainda há de. Por toda a pobre mãe de um inocente, executado em noite de chacina. Por todo preso, preso injustamente, ou onde preso e preso se assassina. Pelo ativista de direitos perseguido, e o policial fudido igual quem ele algema. Pelo neguinho da favela inibido de frequentar a praia de Ipanema. E pelo pobre que na dor padece de amor, de solidão ou de doença. E as presas da opressão de toda espécie, e todo aquele em quem ninguém mais pensa. E proclamamos que não se exclua ninguém, nem nada, senão a exclusão. E proclamamos que não se exclua ninguém, senão a exclusão. Dando a vida e a alma grande, um sentido que as expande. Cantamos em consonância com os que sofrem ofensa, violência, intolerância, racismo, indiferença. As Cláudias e Marielles, Rafaéis e Amarildos, da imensa legião de excluídos do Brasil, do sul ao norte da nação. Quando falamos em poder, pensamos em governos, polícia, exércitos, justiça. Esse caminho do pensamento nos leva a uma determinada concepção de poder, que se localiza no Estado. E é certo que os aparelhos do Estado detêm bastante poder. Mas será que o poder só pode ser pensado dessa forma? Claro que não. Há o poder entre um homem e uma mulher, entre pais e filhos, entre os que sabem e os que não sabem, e muitas outras relações. Isso nos ajuda a pensar que se, além da possibilidade de pensarmos o poder associado
diferentemente ao Estado institucionalizado, um poder que vem de cima para baixo, também há possibilidade de pensarmos em caminho inverso. Veja o que nos ensina o filósofo francês Michel Foucault. Na sociedade, há milhares e milhares de relações de poder e, por conseguinte, relações de força de pequenos enfrentamentos, microlutas, de algum modo. Se é verdade que essas pequenas relações de poder são com frequência induzidas do alto pelos grandes poderes do Estado ou pelas grandes dominações de classe, é preciso ainda dizer que, em sentido inverso, uma dominação de classe ou uma estrutura de Estado só pode funcionar se há, na base, essas pequenas relações de poder. O que seria o poder do Estado, aquele que impõe, por exemplo, o serviço militar, se não houvesse em torno de cada indivíduo todo um feixe de relações de poder que o liga a seus pais, a seu patrão, a seu professor, aquele que sabe, aquele que lhe enfiou na cabeça tal ou tal ideia. Essas correntes, pai? São escravos, minha filha. Sua avó era escrava quando tinha sua idade, mas um dia ela fugiu. A questão da desigualdade é a seguinte: por que uma faxineira no Brasil ganha 4 vezes menos do que uma faxineira no Canadá? Se a faxineira brasileira, aqui no Brasil, começar a pleitear um salário equivalente ao que a sua colega ganha no Canadá, o patrão dela vai despedi-la e contratar outra na rua. Está cheio de gente querendo trabalhar por quase nada. Se o patrão da faxineira canadense disser para ela, você vai ganhar aqui como ganha lá no Brasil, ela vai pedir as contas e não vai ter ninguém para ocupar o lugar dela, porque ninguém vai aceitar isso. Isso é muito forte. Se tem países, e o Brasil é um deles, em que há uma oferta quase ilimitada de mão de obra não qualificada. País que tem oferta abundante de mão de obra não qualificada, o salário vai ser baixo. É de um descaso secular, de séculos e séculos com o capital humano, com formação de competências, habilidades, capacitação. O Estado brasileiro nunca teve o primado da vida. O Estado sempre foi mais importante para os grupos particulares que o administram e que são beneficiários diretos. O Estado sempre foi mais importante para os seus interesses, seja, digamos, para manter a sua burocracia própria. Mas a população brasileira, o Estado brasileiro nunca se preocupou em conformar uma nação brasileira. A temporalidade do Estado ela é completamente diferente da temporalidade do mercado. O mercado, necessariamente, as instituições privadas, elas precisam levar em consideração o lucro, senão as instituições elas fracassam. Enquanto que o Estado está comprometido à manutenção da vida dos seus cidadãos no longo prazo. Então, no momento que o Estado acaba mimetizando o mercado, ele está abrindo mão da garantia da sobrevivência dos seus cidadãos no longo prazo e na história.
Para conformar uma nação brasileira, nós teríamos que ter, no mínimo, uma divisão equânime da terra, da renda, das riquezas nacionais, que houvesse, no mínimo, um equilíbrio de igualdade, um equilíbrio de acesso às igualdades. Não se esqueçam, senhores, que no Haiti os negros expulsaram as tropas de Napoleão. Chegou a hora deste país ter um exército de verdade. Coronel, os cofres estão abertos para o senhor. Gaste o que for preciso, mas dê um exemplo a essa gente. Isso nos ajuda a pensar que o poder não se encontra em um ponto determinado. Por isso, falamos em relações de poder. E o que há poder? E onde há poder, há sempre alguma resistência. Por isso, nenhuma relação de poder é absoluta ou incontestável. E mais, as relações de poder são reversíveis, ou seja, sujeitas a mudanças. Sim, as relações de poder são um jogo que se transforma, às vezes reforçando o sentido, outras o invertendo. O poder não está num centro definido, ele está em toda parte, múltiplo. Foucault fala em onipresença do poder, não porque tenha o privilégio de agrupar tudo sob sua invencível unidade, mas porque se produz a cada instante em todos os pontos, ou melhor, em toda relação entre um ponto e outro. O poder está em toda parte, não porque englobe tudo, e sim porque provém de todos os lugares. Poder é o nome dado a uma situação estratégica complexa numa sociedade determinada. E o que podemos extrair dessa nova concepção de poder? A antiga era que o poder tem um centro e vem de cima. A que apresentamos hoje, para você, mostra que o poder é múltiplo e está em todos os lugares. É reversível. Primeiro, começando na minha primeira infância, digamos, meus amiguinhos lá da rua brincando. E aí, pinchain, torrão, torresmo, sabe? Pinche, né? Sarará, tal. Chega na escola, todas as ilustrações que você tem, sempre loirinho dos olhos azuis, né? Os heróis brasileiros, como Cabral, Caninha, tal, sempre aquele padrão europeu, né? Então a história do Brasil sempre contada pelo invasor. As novelas, a Doriana, aquela família feliz, né? Então eu falava, puta, eu sofro assim por, né? E eu não tinha uma educação cultural, chegava em casa, minha mãe banguela, negra, fedida, bêbada, né, meu? Então eu me sentia inferior por causa disso, né? Eu só fui conseguir me sentir a Xuxa, que a minha frustração era porque eu não era igual a Xuxa, quando eu dei o primeiro pega, a primeira baforada, o primeiro 2. Pobreza tem cor no Brasil. As relações de poder não estão em posição de superestrutura, como simples papel de proibição ou de recondução. Possuem, lá onde atuam, um papel diretamente produtor. Que o poder vem de baixo. Que não há poder que se exerça sem uma série de miras e objetivos. O poder é intencional e não subjetivo. Isso não quer dizer que provém de uma determinada pessoa, de um indivíduo. Lembre-se que estamos no âmbito das relações de poder e não de um poder central. Onde há poder, há resistência. Nenhum poder se manteria sem uma multiplicidade de resistências. E a resistência também não nasce de um foco central revolucionário. As resistências se dão no plural e existem nos mesmos campos do poder.
Resistência é um dos termos nas relações do poder. Os focos de resistência disseminam-se de mais ou menos densidade no tempo e no espaço, às vezes provocando o levante de grupos ou indivíduos de maneira definitiva, inflamando certos pontos de corpo, certos momentos da vida, certos tipos de comportamento. Nas ruas, dizem que o gigante acordou, em uma menção sobre o povo brasileiro que, na sua frágil e recente democracia, tomou, enfim, as ruas, lembrando que elas são nossas. Então deixo para sua reflexão final uma pergunta com a qual o filósofo da aula de hoje, Foucault, nos provoca. Como o desejo pode e deve despender suas forças na esfera do político e se intensificar no processo de mudança da ordem estabelecida? Ele nos alerta sobre os perigos do poder e nos alerta: não se apaixone pelo poder. Autoritarismo não existe, sectarismo não existe, xenofobia não existe, fanatismo não existe, bruxa, fantasma, bicho papão. O real resiste, é só pesadelo, depois passa na fumaça de um rojão. É só ilusão, não, não, deve ser ilusão, não, não. É só ilusão, não, não, só pode ser ilusão. Miliciano não existe, torturador não existe, fundamentalista não existe, terraplanista não existe, monstro, vampiro, assombração. O real resiste, é só pesadelo, depois passa, múmia, zumbi, medo, depressão. Não, 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 não. Trabalho escravo não existe, desmatamento não existe, homofobia não existe, extermínio não existe, mula sem cabeça, demônio, dragão. O real resiste, é só pesadelo, depois passa com o estrondo de um trovão. É só ilusão, não, não, deve ser ilusão, não. É só ilusão, não, só pode ser ilusão. Esquadrão da morte não existe, Ku Klux Klan não existe, neonazismo não existe, o inferno não existe, tirania eleita pela multidão. O real resiste, é só pesadelo, depois passa, lobisomem, horror, opressão. Não.
Como vimos na aula de hoje, o poder é diverso. Ele não pode ser simbolizado apenas pelo poder estatal, da estrutura do Estado. Portanto, o poder está presente a todo momento em diversas possibilidades da palavra. O poder ele se faz presente na sociedade, em grupos sociais especificamente, em grupos de trabalhadores, no ambiente escolar, no ambiente religioso, em todos os segmentos da nossa sociedade. O que muda é a forma como esse poder é utilizado, se para o bem ou para o mal, e a forma como aqueles que estão se submetendo a esse conjunto de poder, ou essa força de poder, se permitem ser controlados por essa estrutura. De um modo geral, o objetivo da nossa aula aqui não é apenas apresentar alguns questionamentos sobre as várias formas de poder, mas mostrar que em alguns momentos o poder pré-existe e que nós temos que lutar contra algumas formas de poder que são exercidas de forma negativa. Espero que com a aula de hoje você tenha conseguido compreender as relações de poder, compreender até que ponto o poder, quando bem exercido, traz benefícios e quando o poder, quando mal exercido, traz malefícios. Obrigado pela sua participação e até uma próxima aula.